Olá, bom dia! Sejam todos bem-vindos a mais uma Lab, a nossa live lendo a Bíblia Sagrada. Diariamente estamos aqui mergulhando na leitura, no conhecimento da palavra de Deus. Então entre, fique muito à vontade neste lugar, nesta mesa que o papai preparou para nós. Pegue aí a sua Bíblia para acompanhar essa leitura e ser muito abençoado pela palavra de Deus que é sempre viva, sempre eficaz. Amém? Se você estiver assistindo esse vídeo pelo YouTube, você é convidado a se inscrever no meu canal, a curtir o vídeo, a compartilhar, ativar o sininho para ser notificado de quando essa live for postada, porque essa live acontece diariamente ao vivo no meu Instagram, às 9 horas da manhã, e depois eu posto ela aqui por volta aí das 13 horas da tarde, que é o tempo, né, que eu levo aí para baixar o vídeo, editar e subir ele para o YouTube. Então, eu consigo estar subindo ele aí por volta das 13 horas da tarde. E se você ativa o sininho, você é notificado do momento em que ela sobe. Amém? Bom dia, bom dia, bom dia a todos. Vamos orar? Pai, muito obrigado por mais um dia, por mais uma manhã. Louvado é o teu nome, Senhor, em todo o tempo. Senhor, eu quero orar, Senhor Deus, pelos meus pensamentos, pelos pensamentos de quem ouve essa live, essa oração. Que nós venhamos levar os nossos pensamentos cativos ao conhecimento de Cristo. Que nenhum dardo inflamado do maligno venha prosperar na nossa mente e coração. Em nome de Jesus eu oro para que o nosso coração e a nossa mente venham estar guardados em Cristo Jesus e que Ele nos dê da paz que excede todo o entendimento. Em nome de Jesus, ó Deus, eu oro agradecida por mais um dia, mais uma oportunidade que temos de estar na Tua presença e de conhecer a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá, eu vou colocar aqui, a gente está em Deuteronômio capítulo 29, a gente vai ler hoje. Deuteronômio capítulo 29. Deixa eu pegar aqui o esboço do livro. O capítulo 29, a partir agora do capítulo 29, é a quinta parte do livro, 29 e 30. É a aliança e o quarto discurso de Moisés. O capítulo 29, ele é a renovação da aliança com o Senhor e uma exortação final de Moisés à obediência que adentra o capítulo 30. Então, vamos lá. Tá forte, né, gente? Estamos chegando ao fim. Estamos chegando ao fim. Ô, filho, por favor, vai ali na mesa e pega pra mãe os marca-textos que tem ali na mesa, por gentileza, meu amor. Pega uns 2 ali, por favor. Vamos lá? Capítulo 29 diz assim, é uma sequência do capítulo 28, né? Vocês lembram que ontem aquele capítulo 28, bem forte, né? Falando das consequências da desobediência. Estes são os termos da aliança que o Senhor ordenou que Moisés fizesse com os israelitas enquanto estavam na terra de Moabe, além da aliança que havia feito com eles no Monte Sinai. Verso 2. Moisés faz uma recapitulação da aliança. Muito obrigada, meu amor. Moisés convocou todo o povo de Israel e lhe disse: vocês viram com os próprios olhos tudo que o Senhor fez na terra do Egito ao faraó e todos os seus servos e a todas a sua terra. Presenciaram todas as grandes demonstrações de poder, os sinais e as espantosas maravilhas. Até hoje, porém, o Senhor não lhes deu mente para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir. Durante 40 anos, eu os conduzi pelo deserto e, no entanto, suas roupas e sandálias não se gastaram. Vocês não comeram pão, nem beberam vinho ou outra bebida fermentada, mas receberam alimento para que soubessem que Ele é o Senhor, seu Deus. Deixa eu só grifar o verso 4 aqui, que é muito interessante isso aqui. Verso 7. Quando chegamos aqui, Seom, rei de Esbom, e Og, rei de Bazã, nos atacaram, mas nós os derrotamos. Conquistamos seu território e o entregamos às tribos de Ruben, Gade e à meia tribo de Manassés como sua herança. Portanto, obedeçam aos termos desta lei, desta aliança, para prosperarem em tudo que fizerem. Todos vocês, chefes de tribos, autoridades oficiais e todos os homens de Israel, estão hoje na presença do Senhor seu Deus. Estão acompanhados de suas crianças e esposas,
bem como dos estrangeiros que vivem em seu meio, que cortam lenha e carregam água para vocês. Estão aqui hoje para entrar na aliança solene que o Senhor, seu Deus, fez com vocês, aliança que inclui maldições. Ao entrarem na aliança hoje, ele os confirmará como seu povo e reafirmará que é o seu Deus, conforme prometeu sob juramento a vocês e a seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Não é só com vocês que faço esta aliança, incluindo suas maldições. Deixa eu grifar aqui. Faço a aliança com vocês que estão hoje na presença do Senhor nosso Deus e também com as gerações futuras que não estão aqui. Verso 16. Vocês se lembram de como vivemos na terra do Egito e passamos pelo território e nações inimigas quando saímos de lá? Viram as práticas detestáveis delas e seus ídolos de madeira, pedra, prata e ouro? Faço esta aliança com vocês para que ninguém, nenhum homem, mulher, clã ou tribo em seu meio, se afaste do Senhor, nosso Deus, para adorar os deuses das outras nações, e para que nenhuma raiz em seu meio produza frutos amargos e venenosos. Aqueles que ouvirem as advertências dessa maldição não devem se parabenizar e pensar: estou seguro, embora siga os desejos do meu coração obstinado. Isso levaria à ruína total. Uau! Verso 20. O Senhor não os perdoará. Ao contrário, sua ira e seu zelo arderão contra eles. Todas as maldições escritas neste livro cairão sobre eles, e o Senhor apagará seus nomes de debaixo do céu. O Senhor os separará de todas as tribos de Israel, a fim de derramar sobre eles todas as maldições da aliança registrada neste livro da lei. Então, as gerações futuras, tanto seus descendentes como os estrangeiros que vêm de terras distantes, verão a devastação da terra e as doenças com as quais o Senhor a aflige. Dirão: a terra inteira foi devastada por enxofre e sal. É uma terra estéril onde não há nada plantado e nada cresce, nem uma folha de grama. É como as cidades de Sodoma e Gomorra, Adimá e Zeboim, que o Senhor destruiu com sua furiosa ira. Todas as nações vizinhas perguntarão: por que o Senhor fez isso com essa terra? Por que se irou tanto? E a resposta será: foi porque o povo desta terra abandonou a aliança que o Senhor, o Deus de seus antepassados, fez com eles quando os tirou da terra do Egito. Afastaram-se dele para servir e adorar outros deuses que não conheciam, deuses que não lhes era permitido adorar. Por isso, a ira do Senhor ardeu contra esta terra e trouxe sobre todas as maldições registradas neste livro. Com grande ira e fúria, o Senhor arrancou seu povo da terra e o baniu para outra terra, onde vivem até hoje. O Senhor nosso Deus tem segredos que ninguém conhece. Não seremos responsabilizados por eles, mas nós e nossos filhos somos responsáveis para sempre por tudo que ele nos revelou, para que obedeçamos a todos os termos desta lei. Uau! Isso aqui é muito forte. Nós nos tornamos responsáveis por tudo aquilo que temos acesso, que temos conhecimento, que temos revelação. Aquilo que o Senhor não nos revelou, ele não vai nos cobrar. Mas a partir do momento que nós temos revelação, aí nós nos tornamos responsáveis. Aí a gente não vai poder dar desculpa que não sabia, que não conhecia. Forte, né? Vou até marcar isso aqui. Vocês estão marcando, gente, aí na Bíblia de vocês, aquilo que tem falado ao coração de vocês? É muito importante, porque depois vai surgir oportunidades, sabe, de você falar isso com alguém, de você ensinar alguém, e aí se você não marca, você vai lá e não acha, é muito difícil de achar, né? E se você marca, facilita, né? Você ir lá e relembrar e reler, amém? Tá marcando, né, Marcinha? Vamos lá, gente, Deuteronômio capítulo 30. Chamado para voltar ao Senhor. No futuro, quando vocês experimentarem todas as bênçãos e maldições que lhes relatei, e quando estiverem vivendo entre as nações onde o Senhor, seu Deus, os exilou, levem todas estas instruções a sério. Se nesta ocasião vocês e seus filhos voltarem
para o Senhor, seu Deus, e se obedecerem de todo o coração, de toda a alma, os mandamentos que hoje lhes dou, então o Senhor, seu Deus, restaurará a sua situação. Ele terá misericórdia de vocês e os reunirá de todas as nações por onde espalhou. Embora tenham sido banidos até os confins da terra, o Senhor, seu Deus, os ajuntará e de lá os trará de volta. O Senhor, seu Deus, os trará à terra que pertencia a seus antepassados, e ela será sua outra vez. Então, ele os tornará ainda mais prósperos e numerosos que seus antepassados. O Senhor, seu Deus, transformará o coração de vocês e de todos os seus descendentes para que o amem de todo o coração, de toda a alma e para que vivam. Uau! Verso 6. É uma promessa que o Senhor iria transformar o coração. Verso 7. O Senhor, seu Deus, enviará todas estas maldições sobre seus inimigos e sobre aqueles que o odeiam e o perseguem. Então vocês voltarão a obedecer ao Senhor e cumprir todos os mandamentos que hoje lhes dou. O Senhor, seu Deus, lhes dará sucesso em tudo que fizerem. Também lhes dará muitos filhos e rebanhos numerosos e fará seus campos produzirem colheitas fartas, pois o Senhor voltará a ter prazer em ser bondoso com vocês, como aconteceu com seus antepassados. O Senhor, seu Deus, se alegrará em vocês e se lhe obedecerem e cumprirem os mandamentos e decretos escritos neste livro da lei, se voltarem para o Senhor, seu Deus, de todo o coração, de toda a alma. Gente, a gente sempre vê meio que um refrão, né, nessas leituras, vocês lembram? Que a gente leu vários refrãos, e aqui, se vocês virem, se repete muito, né? Se voltarem para o Senhor, seu Deus, de todo o coração, de toda a alma. Várias vezes Moisés fala isso ao povo, porque às vezes a gente está em partes, né? Deus tem a nossa mão, mas não tem o nosso coração, né? Ou a gente diz que o nosso coração é dele, mas a gente não faz nada para ele, não tem a mão. Então, precisa andar junto, né? De todo o coração, de toda a alma. Fala de mente, coração e mãos também, aquilo que fazemos. Verso 11. A escolha entre a vida e a morte. Este mandamento que hoje lhes dou não é difícil demais para vocês, nem está fora de seu alcance. Não está guardado no céu tão longe que vocês tenham de perguntar: quem subirá ao céu a fim de fazê-lo? Até nós aqui embaixo, para que possamos ouvir e obedecer? Não está guardado além do mar, tão distante que vocês tenham de perguntar: quem atravessará o mar a fim de trazê-lo até nós para que possamos ouvir e obedecer? Não, a mensagem está perto, está em seus lábios e em seu coração, para que possam obedecer. Verso 15. Agora ouçam. Hoje lhes dou a escolha entre a vida e a morte, entre a prosperidade e a calamidade. Pois hoje ordeno que amem o Senhor seu Deus e guardem seus mandamentos, decretos e estatutos, andando em seus caminhos. Se o fizerem, viverão e se multiplicarão, e o Senhor seu Deus abençoará vocês e a terra que estão prestes a entrar para tomar posse dela. Se, contudo, seu coração se desviar e vocês se recusarem a ouvir e forem levados a seguir e adorar outros deuses, eu os advirto hoje de que certamente serão destruídos. Não terão uma vida longa e boa terra que estão atravessando o Jordão para ocupar. Hoje lhes dei a escolha entre a vida e a morte, entre bênçãos e maldições. Agora chamo os céus e a terra como testemunha da escolha que fizeram. Escolham a vida, para que vocês e seus filhos vivam. Façam isso amando, obedecendo e apegando-se fielmente ao Senhor, pois Ele é a sua vida. Uau, que lindo! Se vocês o amarem e lhe obedecerem, Ele lhes dará vida longa na terra que o Senhor jurou dar a seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Uau! Aleluia! Deixa eu ver aqui, gente. Vamos ler mais um capítulo? Deixa eu ver a hora aqui. Sim, vai dar tempo. Deu
Deuteronômio 31. Já fixado aqui. Agora a gente vai para a parte final, a sexta parte. Os últimos dias na vida de Moisés. Moisés exorta o povo a manter viva a fé e passa o comando. A lei é guardada ao lado da arca e o cântico de Moisés também. A gente vai ver o início dele aqui no finalzinho do capítulo 31. Josué se torna líder em Israel. Quando Moisés havia terminado de dar estas instruções a todo o povo de Israel, ele disse: estou com 120 anos e já não sou capaz de conduzi-los. O Senhor me disse: você não atravessará o Rio Jordão, mas o próprio Senhor, seu Deus, atravessará adiante de vocês e destruirá as nações que vivem ali, e vocês tomarão posse da terra. Josué os conduzirá até o outro lado do rio, conforme o Senhor prometeu. O Senhor destruirá as nações que vivem na terra, como destruiu Seom e Og, os reis dos amorreus. O Senhor lhes entregará os povos que vivem ali, e vocês farão com eles o que eu lhes ordenei. Portanto, sejam fortes e corajosos, não tenham medo e não se apavorem diante deles. O Senhor, seu Deus, irá diante de vocês e não os deixará nem os abandonará. Aleluia. Verso 7. Então, enquanto todo Israel observava, Moisés mandou chamar Josué e lhe disse: seja forte e corajoso, pois você conduzirá este povo à terra que o Senhor jurou a seus antepassados que lhes daria. Você a dividirá entre eles e entregará como herança. Não tenha medo nem desanime, pois o próprio Senhor irá diante de vocês. Ele estará com vocês, não os deixará, nem os abandonará. Aleluia. Verso 9. Leitura pública do livro da lei. Moisés escreveu toda esta lei num livro e o entregou aos sacerdotes que transportavam a arca da aliança do Senhor e às autoridades de Israel. Depois, Moisés lhes deu a seguinte ordem: ao final de cada 7 anos, no ano do cancelamento das dívidas durante a festa das cabanas, leiam este livro da lei para todo o povo de Israel, quando estiverem reunidos diante do Senhor seu Deus, no lugar que ele escolher. Convoquem todos, homens, mulheres, crianças e os estrangeiros que vivem em suas cidades, para que ouçam este livro da lei, aprendam a temer o Senhor seu Deus e a obedecer fielmente a todos os termos da lei. Olha só que interessante, para poder temer e obedecer, é necessário ouvir. Verso 13. Façam isso para que seus filhos, que não conhecem essas instruções, as ouçam e aprendam a temer o Senhor seu Deus. Façam isso enquanto viverem na terra na qual tomarão posse ao atravessar o rio, o Jordão. Verso 14. Predição da desobediência de Israel. Então o Senhor disse a Moisés: é chegada a hora de você morrer. Gente, que forte isso. Chame Josué e apresente-se na tenda do encontro, onde darei minhas ordens a ele. Moisés e Josué foram e se apresentaram na tenda do encontro. O Senhor lhes apareceu numa coluna de nuvem que parou à entrada da tenda sagrada. O Senhor disse a Moisés: você está prestes a morrer e a se reunir a seus antepassados. Quando não estiver mais aqui, este povo começará a se prostituir, adorando deuses estrangeiros, os deuses da terra para onde se dirigem. Eles me abandonarão e quebrarão a aliança que fiz com eles. Então minha ira arderá contra eles. Eu os abandonarei, esconderei deles minha face, e eles serão devorados. Aflições terríveis os atingirão, e naquele dia dirão: estas calamidades nos atingiram porque o Senhor não está mais entre nós. Naquele dia esconderei deles minha face, por causa de todo o mal que praticaram, adorando outros deuses. Escrevam, portanto, as palavras desta canção e ensinem-na aos israelitas.
Ajudem o povo a aprendê-la, para que ela sirva de testemunha a meu favor contra eles. Pois eu os farei entrar na terra que jurei dar a seus antepassados, uma terra que produz leite e mel com fartura. Lá eles se tornarão prósperos, comerão à vontade e engordarão. Contudo, começarão a adorar outros deuses. Eles me desprezarão e quebrarão a minha aliança. E quando grandes calamidades lhes ocorrerem, esta canção servirá de prova contra eles, pois seus descendentes jamais se esquecerão dela. Eu conheço as intenções deles, mesmo antes de entrarem na terra que jurei lhes dar. Assim, naquele mesmo dia, Moisés escreveu as palavras da canção e a ensinou aos israelitas. Então o Senhor deu ordens a Josué, filho de Num, com as seguintes palavras: Seja forte e corajoso, pois você conduzirá o povo de Israel à terra que jurei lhes dar. Eu estarei com você. Quando Moisés terminou de escrever os termos desta lei num livro, deu a seguinte ordem aos levitas que transportavam a arca da aliança do Senhor: Peguem este livro da lei e coloquem-no no lado da arca da aliança do Senhor, seu Deus, para que ele fique ali como testemunha contra vocês. Pois eu sei como são rebeldes e teimosos. Se mesmo agora, enquanto ainda estou vivo, e em seu meio vocês se rebelaram, quanto mais rebeldes serão depois da minha morte. Convoquem agora todas as autoridades e os oficiais de suas tribos, para que eu lhes fale diretamente, e chame os céus e a terra para testemunharem contra eles. Sei que depois de minha morte, vocês se tornarão inteiramente corruptos e se afastarão do caminho que lhes ordenei que seguissem. Nos dias futuros, a calamidade cairá sobre vocês, pois farão o que é mal aos olhos do Senhor e provocarão a ira dele contra seus atos. Uau! Aí agora no capítulo 32 vai iniciar então a canção, né, de Moisés, que ele escreveu, que o Senhor pediu. E aí a gente vai ler ela amanhã. E amanhã, né, é emocionante. A morte de Moisés e os últimos capítulos, gente, de Deuteronômio. Estamos finalizando esse livro incrível. Nossa, passou muito rápido, né? Quantas revelações, ensinamentos, quantas coisas lindas Deus falou no nosso coração por meio dessa leitura. Vamos orar? Pai, muito obrigado pela tua palavra, Senhor. Ah, como eu sou grata, Senhor Deus, pelo privilégio que temos de conhecer, de ter acesso à tua palavra, de ouvir a tua voz. Nós sabemos que os olhos do Senhor estão voltados para nós, o Senhor não está escondido de nós, porque Jesus abriu o caminho e Jesus é o nosso intercessor. Jesus está posicionado, intermediando as nossas orações diante de ti, Pai. Por isso eu oro, porque eu creio que o Senhor ouve. A tua palavra diz que o Senhor ouve a oração de um justo que foi justificado pela obra da cruz em Cristo Jesus, aquele que reconhece o teu Filho como Senhor e Salvador, aquele que se arrependeu dos seus maus caminhos, dos seus pecados e vive para glorificar o teu nome, Senhor. Eu oro porque creio, porque vivo, Senhor Deus, o que a tua palavra diz. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por trazer revelação aos nossos corações. Que essa verdade seja uma realidade na minha vida e na vida de cada pessoa que ouve essa palavra. Em cada lar aqui. Que pessoas, Pai, venham ser tocadas por essa leitura e que mais e mais pessoas se apaixonem por Ti, pela Tua palavra, pela vida em comunhão com o Senhor, por viver uma vida que agrada ao Senhor, mais do que qualquer coisa dessa terra. Que o nosso desejo venha a ser o Senhor. Em nome de Jesus eu oro. Muito grata por tudo isso que nós estamos vivendo, por esse privilégio de ler e de compartilhar da Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida. Essa live vai lá para o YouTube. Depois você pode ir lá assistir, curtir, comentar, compartilhar. E amanhã, se o Senhor permitir, nós estaremos aqui novamente dando sequência, concluindo esse livro de Deuteronômio. Um beijo no coração de vocês. Amo a companhia de vocês. Tchau. Deus abençoe.